Pepinos são quase mágicos. Eu os acho realmente incríveis, como eles crescem e as muitas maneiras de cultivá-los. Esta é apenas uma delas. Você também pode cultivá-los do lado de fora, no chão. Na verdade, é muito mais fácil. Você não precisa podá-los nem nada, ou tirar os brotos laterais. É só esperar os pepinos se desenvolverem. E a maior dica que eu te dou sobre isso é: não plante cedo demais. Pepinos adoram calor. E esse é um dos motivos de eu tê-los aqui, na estufa. Aqui é o sudoeste da Inglaterra, zona 8, mas os verões normalmente não são quentes. Nossa temperatura média no verão fica na casa dos 20 e poucos graus. Este ano já chegamos aos 30 graus várias vezes. Isso dá pouco mais de 30 graus Celsius. Rapaz, tem sido um desafio para os pepinos, porque plantamos eles no dia 18 de maio e estava frio, então cobrimos com manta. Eles não gostam disso. E aí, em menos de 10 dias, ficou incrivelmente quente, tipo 34 graus Celsius, 93 Fahrenheit. Aqui dentro, chegou perto de 40 graus Celsius, mais de 100 Fahrenheit. Eu estou ficando maluco e eu estava molhando eles com um pouco de água todo dia, no meio do dia e também de manhã. Só para evitar que os pontos de crescimento queimassem com o calor e o sol, incríveis. Porque nessa época, quando elas são jovens, o sistema radicular ainda não está totalmente desenvolvido e elas querem crescer rápido. Mas elas não conseguem acompanhar o sol e o calor, e as raízes não conseguem fornecer umidade suficiente para elas. Isso é só uma fase do início do verão, agora já passamos por isso. Elas já têm um sistema radicular forte e estão bem estabelecidas. De vez em quando eu perco uma haste principal. E de novo, isso tem a ver com, você sabe, mesmo agora, em meados de agosto, estamos tendo temperaturas malucas também. Mas eu posso te mostrar algumas coisas que eu aprendi ao longo do caminho. Mesmo desde o último vídeo que gravamos sobre como cultivar pepinos, está no meu canal. Vamos colocar um link na descrição. Tem mais detalhes sobre isso. Estas são algumas coisas extras que aprendi desde então. Como colhê-los, podá-los. Você pode ver, aqui está um pepino lindo. Você pode colher esses. Esses são pepinos tutorados, ou pepinos ingleses. Eles crescem verticalmente, guiados por um barbante que é enterrada no buraco de plantio e amarrada de forma solta no topo. E à medida que crescem, eu estou cultivando esses para venda, então eu quero pepinos que pareçam praticamente perfeitos. Tem uma pequena mancha aqui, mas esse vai passar, porque está com um tamanho muito bom. Então eu estou colhendo eles nesse estágio, mas você não precisa deixar eles ficarem tão grandes, sabe? Você pode colher nesse estágio se quiser. No fim depende de como você gosta deles. Mas você vai ter mais para comer se deixar eles crescerem um pouco mais. Mas não ache que existe um tamanho ou estágio específico que você precisa atingir. Eu busco isso porque estou vendendo, só isso. E na verdade, um como este eu posso te mostrar, mas vou cortá-lo fora. Provavelmente para compostar. Só se eu não tivesse pepinos suficientes para comer, eu comeria esse. Mas você vê como ele está um pouco deformado? E, acredita ou não, a maioria dos clientes não gosta disso. Então, infelizmente, como eu disse, isso é comestível, mas só tem um limite do quanto você pode comer. Bem, talvez eu coma. Vou colocar no meu vale de colheita e doar. E depois dessa colheita, vou tirar algumas folhas de baixo. Estou fazendo isso usando bastante a unha do polegar, torcendo e cortando com a unha, mas não com uma faca. E o motivo disso é que os pepinos pegaram um vírus chamado vírus do mosaico do pepino. E eu acho que usar a minha faca em vários pepinos consecutivamente, já que havia cerca de 35 plantas aqui, estava espalhando o vírus. Eu acho. Sane, eu estou meio que supondo um pouco, mas fazendo desse jeito, sabe, muitas vezes eu estou limpando meus dedos, e eu acho que assim não estou espalhando tanto. Porque no ano passado, das 36 plantas que eu coloquei, só 8 sobreviveram. No final de junho, o vírus se espalhou muito rápido. Ele devastou a maioria das plantas este ano. No final de maio, comecei a perceber isso. Folhas levemente mosqueadas em 2 ou 3 plantas lá em cima. Arranquei 2 delas imediatamente. Pensei, vou deixar a terceira e ficar de olho nela. Não melhorou, então também tirei essa. E venho podando as folhas desse jeito. E 25 das 36 plantas sobreviveram. E as que não sobreviveram, na maioria das vezes, foi por causa do calor. Calor incrível. Então, isso é um sucesso para mim. E é por isso que quero compartilhar com vocês, sabe, algumas dessas dicas. E em termos de enrolá-las, é apenas uma rotação suave, mas relativamente firme, ao redor da corda. E outra coisa que faço no topo é remover um pepino a cada 2. Assim fica um espaço ali. Tem um ali. Também vou deixar esse, mas remover o broto lateral.
E então aqui eu vou tirar ou remover a gavinha. Assim você pode ver que estou removendo esse pepino junto com o broto lateral dele. Porque só há uma certa quantidade desses pepinos grandes e incríveis que uma planta consegue sustentar. E deixar todos eles na planta significa que ela vai te dar uma colheita fantástica. Seguido de nenhum por cerca de 60 centímetros de caule, porque ela está meio que se recuperando e eu estou cultivando essas plantas de forma orgânica, não estou usando nenhum tipo de adubo ou fertilizante. Tudo o que elas receberam foi a dose inicial de composto no final de abril, que na verdade era bastante esterco de cavalo bem decomposto. Isso é muito bom. Qualquer tipo de matéria orgânica bem decomposta. E isso é um alimento de longo prazo para o solo, mas não é rápido. Não é como comida industrializada, fast food, que é o que o fertilizante realmente é no solo. Então você não tem um estoque infinito de nutrientes de rápida absorção. Para que essas plantas produzam em cada nó, seria isso que elas precisariam. Eu não quero ir por esse caminho, porque estou tendo resultados fantásticos sem isso, desde que eu não exija demais as plantas. E aqui vai mais uma ideia. Esta planta perdeu recentemente seu broto principal. Ele foi danificado por causa do calor. E está relacionado à quantidade de água que estou dando. Estou usando esse sistema automático de irrigação por linha de aspersão. E ele não é uniforme. E algumas das plantas estão recebendo um pouco menos de umidade. E isso está fazendo com que elas sofram. Mas aqui, esta já tem seu último pepino, agora. E então, vou reduzir o comprimento do caule, porque ainda há tempo, estamos em meados de agosto, para ela crescer um pouco mais. Então, se eu cortar aqui... Agora, esse é o caule principal, no topo, que eu cortei. Esse aqui pode crescer. Está muito bem enrolado aqui. Eu estava esperando que um broto lateral ou um rebento aparecesse mais acima. Mas não apareceu. Está ali, então esse pode ser o novo broto principal. Se tudo correr bem, trato-os com muito cuidado no começo, senão eles se quebram e se desprendem do caule principal. E na verdade, há vários aqui onde isso aconteceu. Não consigo ver um agora, mas é uma vigilância constante. Com essas plantas, elas são um pouco frágeis. Mas também são incrivelmente produtivas. E aqui está outra, pronta para ser colhida. Sim, esta manhã há 8 pepinos aqui prontos para serem colhidos das 26 plantas. E ontem eu colhi cerca de 6. Para você ter uma ideia, aqui também tem um que não vai vingar. E eu acho que isso tem a ver com a adubação que mencionei, que a planta não consegue alimento suficiente para sempre desenvolver os pepinos que eu esperava. Então, eu vou tirar esse, vai para a compostagem. Enquanto esse aqui parece bom, está bonito, formato uniforme e forte. E olhando mais para cima aqui, talvez eu não consiga ver um exemplo. Às vezes você vê alguns que estão um pouco amarelados, mesmo quando são jovens. E esses também. Eu removo porque a planta já decidiu, não, eu não consigo transformar isso em um bom pepino. Então é uma vigilância constante, ficando, sabe, bem próximo da sua planta. Na verdade, tem um exemplo. Aquele pequeno pepino ali, você vê como ele é mirrado e está ficando amarelo comparado ao de cima, que parece tão forte como uma bela flor. Então aqui ele vai virar um belo pepino, este aqui, com certeza, não vai. E é disso que eu estava falando. Sabe, eles não conseguem fazer isso o tempo todo em cada nó. Mas, sabe, experimente, trabalhe, resolva as coisas, veja o que funciona para você. Eu recomendo não usar fertilizante. Cultivo sem revolver o solo. Você desenvolve uma biologia do solo realmente forte, que é o que ajuda as plantas a se alimentarem. E um trabalho a menos, sem necessidade de adubar nem usar fertilizante. Apenas uma boa dose. Você sabe, até 5 centímetros. Mas nesse caso, foi cerca de 2,5 cm, 3 centímetros de composto de esterco de cavalo, bem decomposto, de alta qualidade e também um pouco de composto caseiro. Nós colocamos um pouco. E nos caminhos aqui, eu estou colocando um pouco de qualquer tipo de composto. Não lascas de madeira. Na verdade, composto de resíduos verdes, porque as plantas também estão enraizando nos caminhos. Então, divirta-se com os pepinos e tente cultivar pepinos para cultivo ao ar livre, se você não tiver uma estrutura como esta. Mas você sabe, eles são plantas muito versáteis.